Portal 22, bora para mais um vídeo. Curte, comente, compartilha. Somos um braço forte e uma mão amiga 24 horas por dia. Estamos prontos para ajudar o nosso país. A casa caiu para o general que traiu Bolsonaro. Ele mesmo, Freire Gomes. O novo comandante do Exército, o general Freire Gomes, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977. Semana passada, nós falamos muito sobre como o general Freire Gomes, então comandante do Exército, teria enrolado Bolsonaro com uma falsa adesão à interpretação jurídica dos artigos 142 e os artigos que tratam de estado de defesa e estado de sítio. Existia uma interpretação que embasava as consultas que Bolsonaro vinha tomando e pretendia pôr em prática. Tanto é que Bolsonaro usou o ato na Paulista no último dia 25 para deixar isso claro. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham bastante paciência. O que os federais, imprensa e STF chamam de golpe, na verdade seria uma intervenção constitucional. Agora, para tomar uma ação constitucional desse porte, Bolsonaro precisaria de um braço armado e, constitucionalmente, através do artigo 142, esse braço seria as Forças Armadas. O STF também tem seu braço armado na Polícia Federal, que nada mais é que uma polícia judiciária. Então, partindo desse cenário drástico, seria necessário um planejamento da operação. E é aí que entra o general Estevão Teófilo. Lembram dele? Eu já trouxe aqui no canal o medo que o comandante Freire Gomes tinha de ser substituído por Estevão Teófilo, que sempre se mostrou capaz de executar a ordem de Bolsonaro. Teófilo comandava os Kids Pretos, tropa de elite do Exército que, segundo a narrativa da Polícia Federal, seria responsável por prender Alexandre de Moraes. O próprio ministro se referiu a esse plano como sequestro. O general Freire Gomes jamais faria alguma ação concreta após as ameaças de setembro. Essas ameaças foram feitas durante a operação do governo dos Estados Unidos para interferir nas eleições brasileiras. Essa influência está muito bem detalhada no artigo do Financial Times, que relata como os americanos interferiram para, segundo eles, salvar a democracia brasileira. Cidadãos brasileiros, estamos sumamente orgulhosos de vocês. Então, dentre de várias operações que envolveram a CIA, o Departamento de Estado e Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estavam as ameaças de setembro, que constituíram numa rodada de ameaças do próprio Lloyd Austin, até a agentes de espionagem da CIA. E naquela época, Freire Gomes teria se comprometido com os Estados Unidos a não interferir numa possível vitória de Lula, viesse ela fosse como for. Tanto é que o único comandante que peitou os americanos interessados supostamente no salvamento da nossa democracia foi o almirante Garnier, que deu uma canseira nos agentes americanos num jantar que durou até as 4 horas da manhã. O jantar fazia parte da etapa de ameaças dentro da operação como um todo. Não é à toa que Garnier não tem a menor chance de escapar da condenação. Só resta a anistia. Mas já que o general Freire Gomes não iria intervir, ele tinha que parecer que ia. E é aí que entra a primeira ponta solta na tentativa de isentar o ex-comandante. O livramento do Freire Gomes teria sido um pedido do próprio Thomas Paiva, mas uma ponta solta pode colocar tudo por terra. Todos achavam que o ex-comandante dos Kids Pretos ficaria em silêncio, mas ele falou. O general contou que foi enviado no dia 9 de dezembro de 2022 para a reunião de planejamento da intervenção pelo próprio comandante do Exército, que precisava dar segurança ao presidente Bolsonaro. Não é à toa que, após essa reunião, o presidente se sentiu confiante e fez a sua primeira aparição desde o fim da eleição. Sem saber que estava sendo enganado, Bolsonaro encorajou seus apoiadores da seguinte forma: E nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Tudo isso após a reunião que traçaria os planos da intervenção considerada constitucional até pelo general Teófilo, que colocou sua tropa à disposição. É por isso que o depoimento do general Freire Gomes, que ocorre hoje, é tão importante.
E por conta disso que o general Mourão deve ter tuitado isso. A raiva substituiu o diálogo como modo de resolver disputas e a discordância virou um choque de culturas. Nesse processo, os brasileiros correm o risco de esquecer que as sociedades se tornam grandes não mediante o triunfo de alguma facção ou a destruição de adversários domésticos. Tampouco pelas vitórias de umas sobre as outras, mas mediante o propósito comum e a conciliação. Anistia já. Lembra da operação de salvamento da democracia, feita pelos americanos e relatada na matéria do Financial Times? Então, a matéria mostra também o general Mourão como uma peça desse enredo. O então vice-presidente viajou para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, numa viagem fora da agenda oficial, para se encontrar com Tom Shannon. O diplomata americano é especializado em operações no Brasil e responsável pela operação em andamento naquela época. Mourão foi cooptado para que fosse o responsável pela transição. Aquele discurso sobre democracia pujante tem a ver com isso. Mourão aceitaria participar da coisa toda desde que não atingisse os militares. As Forças Armadas continuariam com os contratos com os americanos e não seriam processados. Só que no meio disso tudo, faltou combinar com a ala radical da esquerda e com o ministro Alexandre de Moraes. A esquerda, através do Lula, busca se alinhar ao bloco chinês, enquanto Moraes segue na sua reforma do papel do judiciário no Estado. Assim como Mourão, os americanos se sentem traídos. O senador busca corrigir isso com o projeto da anistia que visa livrar os seus companheiros militares, como Freire Gomes. Quanto aos americanos, não sabemos como será a resposta. Uma visão egoísta, classista e corporativista de um militar que resolveu agir apenas quando a água bateu nos seus. Esse projeto também ajudará muitas pessoas que foram usadas como se fossem peões dentro de um jogo de tabuleiro, que no final só permite vitória aos burocratas do Deep State. Pessoas que estão separadas dos seus filhos e famílias destruídas. Tudo isso pode ser amenizado com o livramento de milhares de brasileiros que foram levados ao erro. Qual erro? Erro de acreditar nas forças do Estado. Por isso, no final das contas, o Freire Gomes ficando encrencado pode significar uma esperança para os patriotas perseguidos e encarcerados. Esse projeto não significa o restabelecimento da liberdade, mas pode ser um começo. Ainda há esperança, mesmo que seja pelos motivos mais absurdos.